Olha o que ela disse. E é isso aí, que ex-presidiário tem condições de mudarem suas perspectivas de vida enquanto estão dentro da prisão, saindo de lá com a esperança de um futuro digno e oportunidades fora do crime. Apoio sim. Boa noite, gentalha que acha que quem pensa diferente de vocês tem que morrer. A Anitta não estaria com isso, incitando esse próprio ódio tão condenado por pessoas sérias da direita, da esquerda, do centro, enfim. Mas eu fiquei curioso em relação a essa manifestação dela nas redes sociais, ela admitindo que Lula teve culpa ao ser preso e que acredita na recuperação do Lula. Essa interpretação correta eu deixo com vocês, Valdineia. Parece que é isso que ela quer dizer, né? Realmente eu também creio em recuperação de pessoas que passaram pelo sistema prisional. É claro que a pessoa pode se recuperar. É óbvio que isso pode acontecer, né? Por isso que tem um monte de entidades que atuam nas cadeias, vão lá e trabalham com esses presos. Isso é possível, isso não tem erro nenhum. Agora, uma pessoa que disse que já fez mais pelo Brasil do que o presidente, aí eu não levo muito a sério o que ela diz, não. Até porque, quando ela diz que, vou votar nele por causa do ódio do outro lado, né? Bolsonaro foi muito incisivo quando realmente falou, olha, isso não tem nada a ver com a gente, porque quem vai para a passeata de Bolsonaro são famílias inteiras, é criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, pessoas idosas, jovens, adultos, é todo mundo. E lá não tem nenhum risco de aparecer alguém com a cara tampada e com um coquetel molotov tacar em algum lugar. Isso a gente sabe, isso é fato. Né? Então, com isso, a própria Anitta, sem querer, talvez, ela quebra uma narrativa de parte da esquerda, de que Lula foi injustiçado, de que a prisão dele foi indevida. Né? É isso, doutor? Mesmo? Eu vejo que a Anitta está falando para o público dela, né? Para os 2 milhões de seguidores dela, para quem segue a música dela, e também para a população carcerária brasileira, que é de quase de 1 milhão de pessoas. Ela deve estar falando para essa classe social que deve seguir ela. Porque de política eu vejo que ela está misturando as bolas, ela não está entendendo nada do que está acontecendo. Ela não sabe o que é sistema penal brasileiro, ela não sabe se o Lula foi condenado, por quê, se foi uma questão processual, material. Ela está mais uma que está jogando para a plateia, para o povo ouvir, e eu espero que seja tão somente o público dela. Eu respeito a um sentimento muito pesado na sociedade brasileira hoje. Nós estamos com quase 20 milhões de desempregados, 40 milhões de pessoas passando fome. Ela deve estar falando para esse público em específico, levantando uma bandeira política sem ter conhecimento. Mas não é só ela, não. Tem um cantor goiano também que vai na mesma linha, defendendo, levantando, andando de helicóptero, enquanto a população continua passando fome. Então, eu não sigo como formador de opinião esse tipo de gente que quer misturar política com a música. Antigamente, quando eu nasci, você tinha ali, Movimentos Diretas já em 85, 89, Caetano Veloso, você tinha Gilberto Gil, você tinha uma sociedade, Chico Buarque de Holanda, tentando construir um sentimento democrático no Brasil e falando de situações que eram claras ali até naquele momento. Agora a Anitta, pelo que a gente vê com esses palavrões, que não é só dela, presidente de um lado e ela do outro. E esse debate eu não concordo muito, não. Professor Alexandre, a Anitta acerta ao tuitar dizendo que acredita na recuperação de ex-presidiários, como Lula, né, que foi preso recentemente, professor? Rafael, a manifestação da Anitta, ela é uma demonstração de que a política do pré-candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva está correta em buscar ampliar o seu leque de alianças. Vejam, ela é uma pessoa que acredita que Lula teria responsabilidade penal naquele processo todo de lawfare, que foi a chamada Lava Jato, né? A gente já se manifestou aqui várias vezes, desde o golpe de 2016, a gente entende que não existe responsabilização penal do presidente Lula possível, né? O que houve foi uma grande perseguição contra ele. Mas tem gente que acredita nisso, é importante colocar isso, né? Tá aí Geraldo Alckmin, que foi, né, alguém de um partido que esteve no impeachment da presidenta Dilma, foi lavajatista e hoje é pré-candidato a vice-presidente. Agora, o que ela denuncia ali como algo importante
é essa violência bolsonarista, né? E é inegável. Quem mexe, quem faz sinalzinho de arinha, né? Quem diz que tem que metralhar a petralhada, né? Não são os petistas, né? É o presidente. É o presidente, pegando o tema que nós estávamos falando até agora, que diz que a deputada do Partido dos Trabalhadores sequer merecia ser estuprada, né? Porque ela era muito feia. Então a gente tem aqui um sujeito que semeia a semente do fascismo na nossa sociedade. E o ato de Foz do Iguaçu foi um ato fascista. Sabe por quê? O fascismo pressupõe a ideia de que o meu inimigo tem que ser eliminado. Não é o meu concorrente eleitoral, né? Os petistas são tratados como inimigos, né, dos senhores que se autodenominam como pessoas de bem, como aquele sujeito que assassinou, né, o Marcelo Arruda. Ele se identificava como cristão, pessoa de bem, Bolsonaro presidente e contra o aborto, né, e pela liberdade das armas. Ele era um policial penal, federal. Vejam, ele era um sujeito que tinha a noção dos atos que estavam praticando. E ele saiu atirando a esmo dentro de uma festa. Então nós temos aqui um caso exemplar do que é o fascismo na nossa sociedade, né? É condenação a este ato e parabenizar a Anitta. Ok. Opinião do professor Alexandre, pois não? Eu queria só voltar a esse assunto, eu estou tentando achar aqui, porque eu vi foi ontem, Lula agradecendo aquele sujeito, qual que é o nome dele, que ficou 7 meses preso. Porque foi Maninho? Maninho, né? Agradecendo Maninho. Maninho ficou 7 meses preso. Uma tentativa de homicídio, empurrou. né? Eu vejo que não foi tentativa de homicídio, não, mas foi uma agressão. Diz. Eu também não vejo dessa empurrou o cara com tanta força que o cara caiu no chão, ficou desacordado, precisou de ir para o hospital e tudo mais, né? Houve lesões corporais graves. Isso não é violência? E ele agradece. Não, o problema não é isso. O cara pode ter feito isso porque as pessoas fazem, as pessoas são apaixonadas, né? As pessoas são apaixonadas e fazem coisas. O problema é o alvo desse fazer dessas pessoas dizer assim, muito bem, Maninho, você é gente boa, obrigada, Maninho, que você me defendeu. Isso é que não poderia acontecer, né? Aí depois vem gente falando que os manifestantes é que são... Quando Bolsonaro falava daquelas coisas, metralhar, petralhada, é brincadeira. Não. Por quê? Porque tá falando isso, tá falando. Mas ele foi infeliz naquela declaração. Foi, mas foi uma brincadeira, infeliz. Agora, quem pegava coquetel molotov até ano passado, com as caras mascaradas e escrito antifas, ia pra rua, todo mundo escondia, fechava a porta do comércio com medo, quem era? Quem fez isso? Pois não, doutor Danúbio. Não, Rafael, assim, a gente está falando do presidente da República, a autoridade máxima que representa o país e as pessoas do país. Falar que ele estava brincando, ele está brincando, continua brincando com as pessoas, com a vacinação, continua brincando com a inflação que nós estamos, continua brincando com os 20 milhões de desemprego, continua brincando com os 40 milhões de pessoas passando fome. Professor, hoje são 9 milhões. São 9 milhões de desempregados. 9 milhões e 700 mil. Era 14 milhões na época de Lula e Dilma. Era 14 milhões, agora são 9 milhões e 700 mil. O pessoal está colocando, então coloca a fonte de 9 milhões, acha que é suficiente. IBGE. Coloca que isso seja suficiente. Aqui, ó, da Agência Brasil, por exemplo, desemprego chega a 9,4%. E é dado do IBGE. Milhões. E nós temos o quê? Isso, questão de emprego, carteira assinada. Lembrando que desde a era Temer, nós chegamos a um patamar no Brasil que nós temos os empregos, os trabalhos informais, né? Sim. Nós tivemos essa mudança nesse patamar do sistema brasileiro, que eu acho que foi um grande avanço que nós temos. Mas, enfim, se todo mundo estiver achando que a sociedade brasileira está bom aqui, o presidente estava brincando ao falar que o general Ustra, por exemplo, estava certo na ditadura militar, não é assim. Eu acho que nenhum dos dois lados estão certos. São declarações infelizes. São declarações infelizes, acho que nenhum dos dois lados estão certos, esse extremismo não é bom. Eu sou a favor daquele pré-candidato que não é candidato mais, que afirmou que a gente tinha que trazer o Brasil um pouco para o centro. Foi afirmado que esse ano nós vamos ter a eleição do bem contra o mal. Eu não acredito que existe bem ou mal, que existe um lado certo, um lado ruim. Eu acho que esse yin yang que se colocaram no Brasil aí, esse maniqueísmo político, que tem levado a isso, está muito bem representado. A mãe diz que filho bolsonarista que matou o tesoureiro do PT virou extremista. Esse não é um fenômeno do bolsonarismo, não. A gente tem que ter memória. Não é. O PT falava o tempo todo nós contra eles. E o PSDB também entrou nessa onda de polarização lá atrás, isso é claro. Nós e eles. A Dilma usava muito isso, o Lula utilizou também. Então, assim, a gente não pode dizer
que foi o Bolsonaro que inventou a violência na política a partir de 2018. Aí é subestimar a inteligência das pessoas. Essa violência política, ela sempre existiu. Aqui em Goiás, por exemplo, o ex-prefeito de Itumbiara, José Gomes, por exemplo, ele foi morto numa manifestação pública ali, num carro aberto. Então, assim, a violência política, ela sempre existiu. Todos os lados devem tomar um cuidado absoluto para que isso não aconteça. A gente não está aqui passando pano para ninguém. Bolsonaro errou muito ao pegar aquele tripé, dizer essas coisas. Isso não é legal, gente. Eu concordo com o doutor Danúbio. Está corretíssimo. Só que dizer que a violência ela é apenas de um lado é tampar o sol com a peneira. O Bolsonaro é a maior vítima dessa violência. Nós temos que lembrar que na eleição passada, quem levou uma facada... Ele levou a facada, inclusive. Por alguém ligado à esquerda, foi o Bolsonaro. Exatamente. Assim, não existe essa questão. Eu estou falando que esse extremismo que está levando, que o Bolsonaro que tinha a capacidade de pacificação política do país, não está tendo. Não está levando para esse caminho. Então, o caminho que nós estamos vendo, esse caso que nós tivemos no Paraná agora, está refletindo um futuro muito breve agora, muito perigoso para ambos os lados. Está falado aqui, a mãe da pessoa que cometeu o assassinato lá está falando, ele fez isso por extremismo político. Ele não era assim, eles não se conheciam. Logicamente que Bolsonaro não concorda, não aprova, não tem nada a ver com isso. Mas esse sentimento da política do bem contra o mal tem levado a isso. Isso não é positivo. E os ânimos eles estão aumentando ao invés de diminuir. A gente tem que responsabilizar também o comportamento individual. O médico cometeu esses abusos. A culpa é da medicina? Não. Por que muitas vezes a gente fica culpando o sofá? Nem da classe médica, né? Houve uma traição, a culpa é do sofá? Então, a gente precisa analisar sob vários ângulos. Agora, concordo também, é minha opinião, acho que o presidente Bolsonaro poderia tentar mais uma pacificação, evitar declarações fortes para não incitar a violência. Agora, eu vejo isso no PT, no PSDB... Mas a declaração dele foi partidos. extremamente feliz em relação a esse caso do Paraná. Não, né? sim, falou, eu não estou nem citando esse caso do Paraná. Não aceito isso, gente que faz isso não tem nada a ver comigo, contrário do outro que falou assim, obrigada, viu? Obrigada, okay. valeu. Infelizmente o tempo acabou, o programa foi muito bom, quero agradecer muito a Valdineia Ladislau, jornalista e escritora com livros na e vai trazer os livros aqui pra gente divulgá-los com toda certeza. Vou sim, próxima vez. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada também, doutor Danúbio, gostei muito de estar aqui contigo. Obrigado, Valdineia. Falamos um pouquinho com o Alexandre. Sim. Mais um abraço também para o Alexandre, que está ali. Está em Santa Catarina, quando voltar vai participar dos debates aqui ao vivo também. Professor Danúbio, muito obrigado pela sua participação. Já entrou no meio do fogo cruzado, né? Mas eu acho que a discussão boa é essa. E o que a gente diz sempre? Você em casa, que é suficientemente inteligente, tire as suas próprias conclusões. Eu acho que essa é a nossa missão. Mostrar todos os lados e que você tire as suas próprias conclusões com a pacificação, né? Brigam ideias e não pessoas. As pessoas não devem brigar de jeito nenhum. Até escrevi no Twitter, doutor, o seguinte, muitas vezes as pessoas brigam e se matam por políticos que nem sabem que elas existem. Com certeza. A verdade é essa. Não briga por causa de político, não. Por causa de política, não. Né? Vai no campo da ideia.